Hey guys! Hoje nós vamos reagir a uma das minhas séries preferidas que tá em alta porque tá na última temporada, que é The Boys. Vamos começar com uma cena da primeira temporada, que é quando o Huey explode o Translucent, ou Translúcido, para você que assiste em português, que não deveria, ok? Falando nisso, se você quer aprimorar o seu inglês, uma das melhores formas para treinar é assistir as séries e os filmes em inglês. Dessa forma, você vai ter mais contato com o inglês coloquial, com palavras e expressões que a gente normalmente não aprende na sala de aula. E acostumando o seu ouvido com a pronúncia de nativos e também com diferentes sotaques, que é o que a gente vai comentar, por exemplo, na série The Boys. Então vamos para a primeira cena. Oi, where you think you're going? Aqui, nessa cena, a gente vê que o Butcher, quando ele chama a atenção, né, do Huey, ele fala oi. Oi, 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 both of you. Oi, 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 oi. Oi, oi, Frenchie. Oi, 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 oi. Mas como assim oi? Oi não é português? Não é hi em inglês? Oi é uma expressão. Oi é uma expressão muito comum na Inglaterra para chamar a atenção de alguém. Normalmente, essa expressão ela é muito rude, ela é bem grosseira. Então, normalmente as pessoas não usam no dia a dia. É como em português a pessoa falar oh. Então, se você, por exemplo, entrar num pub e gritar oi, provavelmente alguém vai se virar querendo bater em você. Então, não é uma forma delicada de chamar a atenção de alguém. Então, nesse caso, o Butcher usa porque ele realmente é uma pessoa muito mal educada. E um comentário importante. Butcher, a tradução em português, eles colocaram como bruto, que não tem nada a ver, né? Butcher é literalmente açougueiro. E claro, né, que chamar esse personagem de açougueiro ia ficar muito estranho em português. Então, eles mudaram para bruto, até pela questão ali do som, né? Que fica muito mais rápido, muito mais curto. Melhor de encaixar com o movimento da boca ali do personagem, né, em inglês. E outra questão importante. Ele pergunta where you think you're going. Ele não usa do you, porque ele está fazendo uma pergunta, então a gente deve usar o do you, né? Where do you think? Por que ele não usou? Na verdade, essa frase está gramaticalmente incorreta, mas como ele é o Butcher, ele fala errado e tudo bem. E se você prestar atenção nessa frase, ele fala where, ele não fala where, ele não fecha o R, porque o personagem ele é britânico, né? Ele é de Londres. Então, eles não costumam fechar o R, eles fazem mais aberto, where. E ele também fala where you think, com som de F. O TH, nos Estados Unidos, tem um som da língua entre os dentes, think. Mas, nesse sotaque específico de Londres, eles trocam o som do TH pelo som do F, think. Então, por isso que ele fala, where you think you're going. Where you think you're going? Por isso, se você assistir em inglês, você vai perceber que tem essa diferença de sotaque entre ele e os outros personagens. Diferente da dublagem em português, que todo mundo é carioca. Agora, uma cena um pouco anterior, da que a gente falou antes, que é a parte que eles brigam com o Translucent. E o Huey faz uma pergunta pro Butcher. So, you're not a Fed? So, you're not a Fed? O que significa Fed? A palavra Fed significa Federal Agent. É a abreviação de Federal Agent, que é um agente federal, um agente do FBI, né, dos Estados Unidos. E nessa pergunta, ele fala na negativa, mas não com a estrutura de pergunta. Ele fala, so you're not a Fed. É possível a gente fazer perguntas sem utilizar a estrutura de pergunta quando a gente está confirmando aquela informação. O Butcher falou antes, né, que ele não era um agente do FBI, então ele estava, então você não é um agente do FBI. Então ele está meio que confirmando aquela informação. Então a gente pode utilizar essa pergunta sem a estrutura de pergunta. Em inglês existem várias formas de falar um cara, um amigo, um conhecido e tal. E na Inglaterra eles têm algumas palavras bem específicas. Por exemplo, essa que o Butcher usa nessa cena.
I know a bloke. Top man. I know a bloke. O que é bloke? Bloke é um cara, um amigo. É uma outra forma de falar I know a man, I know a lad. Lad também é muito utilizado na Inglaterra, inclusive no The Boys ele fala bastante. E o bloke também é uma variação desse contexto. Agora, eu quero analisar outra cena, focando especificamente no sotaque do Butcher, que tem alguns elementos ali que tornam a fala dele um pouco difícil de entender. Tu acha que tá bom eu só mexendo a mão esquerda e a direita trancada? Não, porque não consigo, porque eu vou bater no computador. Tá bom, sim. Tá bom? Não parece que eu tô sem um braço. Oh, there he is. Where's the cum guzzler? You were spot on about him. There I was, filling up the motor. I turn around, the little git had done a runner. Bom, a cena começa com o Butcher falando There he is. Oh, there he is. Aí está ele, porque, se eu não me engano, o Soldier Boy estava dormindo. E daí o Soldier Boy pergunta onde está o Huey, né? Que eles estão falando sobre o Huey. Where's the cum guzzler? Só que a palavra que o Soldier Boy usa é uma palavra comum deles utilizarem na série, no The Boys, que é extremamente, como é que eu posso dizer, mal educado. E essa parte eu não vou comentar. Eu quero comentar sobre a resposta do Butcher. Primeiro ele fala, You were spot on about him. You were spot on about him. Só que ele fala isso em meio segundo. E bom, ele fala, You were, ele não puxa o R, então, You were, daí não faz nada, né, pro som do R. Spot on. Só que o T do spot on, ele fala com um som que a gente chama que é o som gutural, que é o mesmo som do uh-oh, sabe esse Então ele fala spot on. You were spot on about him. E daí o him, que é o som do H, que é o som que a gente faz esse som na garganta, ele também não fala, como eu comentei anteriormente. Então, him fica him. Então ele fala You were spot on about him. Butcher, o açougueiro de palavras. E, bom, né? You were spot on about him significa você estava certo sobre ele. Nesse caso, spot on como uma expressão, tipo, como se fosse um holofote, assim, sabe? Extremamente preciso. Essa é a ideia do spot on. Depois ele fala, There I was. There I was. Lá estava eu, só que ele não fecha o R, então. That I was. Filling up the motor. Filling up the motor. Enchendo o carro, né? Ele chama o carro de motor. Só que aqui, a gente junta a palavra motor, a gente usa a questão do T, que eu comentei, e a questão do R. E daí fica bem diferente de motor. Ele fala filling up the motor. There I was, filling up the motor. Então lá estava eu enchendo o carro, né? Colocando gasolina. I turn around, the little git had done a runner. I turn around, eu me viro, né? I turn around, and the little kid had done a runner. The little git had done a runner. Então, querendo dizer que ele deu uma de corredor, ele saiu correndo. A ideia, né, a intenção ali de ele fugiu. Só que ele fala the little kid, little, né, a questão do T, então little kid had done, porque dele não fala had, ele fala had done a runner. The little kid had done a runner. Little git had done a runner. E essa é só uma pequeníssima parte, né, da série The Boys. É muito interessante da gente perceber principalmente a questão do sotaque. E é uma série que não é totalmente americana, nem totalmente britânica, né, falando dos personagens. Tem o Butcher, que é um dos personagens principais, que é muito britânico, e os outros são americanos. Então, essa diferença de sotaque fica muito clara na série. E, além disso, tem outro personagem que a gente não analisou aqui, que é o Frenchie, que ele é francês. Então, ele carrega bastante o sotaque francês também, e é interessante da gente perceber, né, essa diferença. Então, se você vai viajar para o exterior, fique atento ao sotaque que eles falam lá naquele país. Por exemplo, se você vai para a Austrália, é um sotaque muito diferente se você vai para o Texas, nos Estados Unidos. Então dê uma pesquisada, treine seu ouvido, procure conteúdos na internet sobre pessoas nativas daquele lugar, daquele país, que vai te ajudar bastante. Porque no Brasil, normalmente, a gente aprende o inglês americano tradicional. E então você pode ver várias diferenças, né, quando você viajar. Mas, se você domina o básico e está preparado para ver essas diferenças, dependendo do país, você certamente vai se comunicar tranquilamente. Falando nisso, se você ainda não se sente confiante na hora de conversar com nativos,
conheça o meu curso Go On, Inglês Prático para Viagens Internacionais. Lá você encontra videoaulas com conteúdos práticos e descomplicados que você realmente vai utilizar durante a sua viagem, em diferentes contextos, como aeroporto, hotel, restaurante. E além disso, você terá acesso também a um e-book que serve como guia durante o curso e também durante a sua viagem. Então acesse teachercandido.com.br ou através do QR Code que está aparecendo na tela para saber mais. Então deixa o like e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que também é fã de The Boys. E comente aqui embaixo se você assiste em inglês e se você já percebeu essas diferenças na série e qual a sua frase preferida do Butcher. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse. Thank you very much and see you next week. Bye bye!